Olá! É curioso pensar como as roupas podem contar uma história, né? Uma história muito mais profunda do que a gente imagina. Elas podem ser símbolos de traição, de humilhação, mas também de triunfo, de uma vida completamente nova. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Uma jornada fascinante através de 7 vestes que conectam uma história lá do Antigo Testamento com os eventos cruciais do Novo. E essa é a grande questão que vai guiar a gente. Como é que um padrão antigo, um eco que atravessa os séculos, nos ajuda a entender um dos relatos mais importantes da história? Bom, vamos descobrir juntos. A jornada começa agora. Para começar, nossa viagem nos leva lá para trás, para o livro de Gênesis. Vamos revisitar a história de um personagem bem conhecido, José. É com a túnica dele que os temas centrais dessa nossa análise começam a tomar forma. Então, José era o filho queridinho do pai Jacó. E por causa disso, ele ganhou uma túnica toda especial, colorida, que acabou despertando uma inveja terrível nos irmãos. E foi essa inveja que deu o pontapé inicial para uma série de eventos que mudaram a vida dele para sempre. Pois é, e essa frase, do poço ao palácio, resume perfeitamente a virada na vida do José. É uma imagem muito forte, né? Ele foi do fundo do poço, literalmente, da humilhação mais profunda, até a posição mais alta de poder. É uma transformação espetacular que estabelece o padrão que a gente vai seguir aqui. E olha que interessante, essa história não acontece num lugar imaginário não. Dotã é um local real, que existe, ao norte de Siquém. Foi exatamente lá que os irmãos de José o jogaram num poço seco antes de venderem ele como escravo. Sabe, esse detalhe geográfico ancora a narrativa na realidade histórica. Tá, mas como é que a história do José se conecta com o Novo Testamento, afinal? A resposta para isso está num conceito teológico bem fascinante, chamado tipologia. Vamos entender o que é isso. Tipo, como a gente vê aqui, é basicamente como se fosse um rascunho, sabe? Uma prévia. É algo ou alguém no Antigo Testamento que funciona como um prenúncio, uma sombra de algo muito maior que ainda vai acontecer. É como um molde que já aponta para a figura final que vai preenchê-lo. E aqui a coisa fica impressionante. Olha só como esse padrão se repete. José, que é o tipo, sofreu injustamente nas mãos dos próprios irmãos, foi dado como morto e, no fim, subiu ao poder para salvar nações inteiras da fome. Séculos depois, Jesus, que é o antipo, o cumprimento disso tudo, sofreu nas mãos do seu próprio povo, foi morto de verdade e ressuscitou para oferecer salvação a toda a humanidade. A conexão é incrível. Agora, vamos avançar no tempo e seguir os passos de Jesus nas suas últimas horas, olhando especificamente para as vestes que ele usou. E as 2 primeiras são símbolos de uma humilhação profunda, de zombaria pública. A primeira veste aparece durante o julgamento de Jesus diante de Herodes. E imagina a cena. Essa roupa resplandecente era uma veste real, chique, magnífica. Mas Herodes não colocou essa roupa em Jesus para honrá-lo, muito pelo contrário. Foi um ato de pura zombaria, um deboche da ideia de que ele seria o rei dos judeus. Era uma forma de desprezar a sua identidade. Logo em seguida, já nas mãos dos soldados romanos, vem a segunda veste. Esse manto escarlate era a capa que um soldado romano usava, e a cor dele, esse vermelho bem vivo, vinha de insetos que eram esmagados. É uma imagem muito poderosa, porque a cor vermelho-sangue acaba simbolizando todo o sofrimento e o sacrifício que ainda estavam por vir. Vamos em frente porque as próximas vestes aprofundam ainda mais o significado do sacrifício, trazendo à tona os temas da humanidade e também do sacerdócio. Primeiro, os soldados devolvem a ele as suas próprias roupas, sabe, as vestes de um homem comum. Isso simboliza que ele, mesmo sendo Deus, se tornou plenamente humano. E depois, já na cruz, eles se deparam com a túnica sem costura dele, uma peça de valor, parecida com a que o sumo sacerdote usava. E isso aponta para o papel dele como nosso intercessor, aquele que abre o caminho de volta para Deus. E aqui, chegamos num ponto pesado, o clímax da humilhação. Ao ser totalmente despido na cruz, Jesus assume a nudez, que desde lá de Gênesis simboliza o pecado e a vergonha. Ele, como diz a passagem, se fez vergonha e pecado, ou seja, foi desonrado publicamente para que outros pudessem ser honrados. Depois de sua morte, o corpo de Jesus é cuidadosamente envolto em lençóis de linho fino, um tecido que era associado à riqueza e principalmente à pureza.
Essa veste de sepultamento é um símbolo da inocência dele. Mesmo passando por todo aquele sofrimento e vergonha, ele permaneceu moralmente puro, sem pecado. E parecia o fim, né? O silêncio do túmulo, a finalidade da morte, os lençóis de linho. Tudo indicava que a história tinha acabado. No entanto, aquele padrão que a gente viu do poço ao palácio exige uma reviravolta final. E é aqui que tudo muda. A gente chega no grande ponto de virada, na conclusão triunfante da história, onde o padrão que vimos lá em José encontra o seu cumprimento final, o mais glorioso de todos. A transformação final é total. Jesus simplesmente deixa as vestes da morte, os lençóis de linho, dobradinhos para trás, no túmulo vazio. E ele ressurge usando roupas novas, que simbolizam um novo começo, um momento em que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E assim o ciclo se completa. A jornada de Jesus espelha e, na verdade, supera a de José. Do poço ao palácio, do túmulo ao trono, da humilhação mais extrema à glória eterna. Aquele padrão que começou lá em Gênesis encontra seu significado pleno na ressurreição. E para encerrar, fica essa reflexão. Se toda essa jornada de transformação nos oferece uma novidade de vida, a pergunta que fica no ar é: como essa transformação se manifesta no nosso dia a dia? Quais são as vestes simbólicas que cada um escolhe usar? É uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito. Obrigado por acompanhar esta explanação.